Boa tarde, minhas borboletas, boa tarde, minha gente maravilhosa. Sejam todos bem-vindos para mais uma live, domingo, dia 10 de dezembro de 2023, exatamente 1h da tarde, bem certinho, então chegamos bem na hora. Hoje vamos falar sobre os traumas de infância segundo a psicanálise. Espero que estejam todos bem. Aqui tá chovendo, tá meio friozinho. E aí, isso, traumas de infância. E por aí, como é que tá? Vocês estão tudo certinho? Tá tudo certinho com vocês? Se vocês, antes de a gente começar, eu sempre dou os nossos recadinhos e também aviso para você, pergunto para vocês se vocês estão conseguindo me ver e me ouvir bem. Certo? Se tiverem vendo e me ouvindo bem, por favor, digita o número 2 para saber que tá tudo certinho. Deixa eu só abrir aqui o meu roteiro. Tá quente, a Luciene tá dizendo que tá quente. Aqui tá friozinho. Tá chovendo e tá frio. 2, ó, todo mundo tá dizendo que tá certinho. Legal. Gente, quente por aqui, Vitória, Espírito Santo. Bom, gente, o seguinte, a live ela nunca fica gravada aqui no Instagram, como eu já falo pra vocês sempre quando eu faço. Então depois eu coloco ela lá no canal Psique da Criança do YouTube, tá? Então logo que eu colocar eu posto nos stories também pra vocês saberem que que o vídeo já tá baixado lá. Então quem não conseguiu ver toda a live ou quem, né, por alguma coisa aconteceu e acabou perdendo, depois vai estar lá ela completa. Certo, gente? Então vamos conversar sobre traumas de infância segundo a psicanálise. O que cada um de vocês, se dissesse uma palavra, uma ou duas, assim, no máximo, o que é um trauma? O que vocês me falariam? O que vocês colocariam aqui? O que vocês me diriam? Peraí. Medo. Raíssa falou medo. Tá. Que mais? Que mais que vocês acham? Lembranças. Tá. Legal também. Medo, lembranças. Que mais que a gente poderia falar? Dor. Tá. Algo que marca negativamente. Uma lembrança ruim. Que só a palavra a gente já sabe que é uma coisa ruim, é um trauma, gente. É algo, medo de rejeição, algo que não gostei de presenciar e ficou marcado, algo que nos tira do eixo. Gente, é tudo isso e muito mais, né? O que é um trauma. Mas a gente vai falar aqui quem que começou a investigar sobre os traumas de infância, quem que começou a ver, olha, as pessoas, elas vêm pra clínica com algum sintoma, com algum problema, com alguma questão, e a gente precisa entender o que tá acontecendo com elas, porque não é uma coisa que acontece no presente. Gente, não vamos esquecer, ó, coisa que nos paralisam, não viver a essência. Não vamos esquecer que o trauma pode acontecer também na vida adulta. Por exemplo, uma pessoa que vive uma violência doméstica, uma pessoa que sofreu algum assalto, ou um acidente de carro, ou qualquer coisa que seja pra ela traumatizante, que tenha marcado de forma tão negativa a ponto de ela ficar paralisada, ficar com medo, entrar em choque mesmo. Tudo isso seria um trauma, mas a gente vai falar dos traumas que vêm lá do nosso passado, quando a gente é criança. Então vamos lá. O Freud foi o pioneiro em descobrir sobre os traumas infantis. Foi ele que começou a cavocar e disse assim, não, gente, peraí, a gente só tá olhando o adulto agora. Ele chega aqui na clínica, e fala, ó, tô com dor disso, tô com dor naquilo. Dor que eu digo dor física, sintomas físicos. Por que será que essas pessoas estão desenvolvendo esses sintomas?
Ou essas reações, esses comportamentos, tem alguma coisa? Será que é só algo físico? Ou será que tem muita coisa por trás disso? Ele trouxe o conceito de que as crianças, sim, poderiam viver situações traumáticas que afetariam a vida toda delas. Ou seja, ele mostrou o quê? Gente, lá na infância, lá naquela época, que a criança é mais vulnerável, é mais frágil, que tudo que acontece com ela vai marcar, porque tudo que acontece com a criança tem uma primeira vez. Então, dependendo de como foi essa primeira vez, ela pode ficar traumatizada ou não. Mas aqui a gente vai falar um pouquinho mais pra frente que não é só o trauma em si que pode ser prejudicial. Então ele disse, olha, lá com as crianças, quando elas são muito pequenas, se elas sofrem alguma coisa, alguma situação muito negativa, vai ficar marcado para a vida delas. Ah, elas vão lembrar? Não, elas não vão lembrar detalhadamente. Porque isso até é uma defesa do nosso ego, pra gente, do nosso inconsciente, pra gente ficar protegida contra essas lembranças. Então, Freud, na verdade, ele revolucionou como a infância era vista naquela época, porque ninguém dava bola pra isso. Na verdade, a criança era vista de uma outra forma. E ninguém se preocupava, será que a criança tá ficando traumatizada? Será que se a gente fizer isso, a criança vai ter alguma consequência pra ela no futuro? Não, ninguém tava preocupado com isso. E ele foi lá e disse, não, gente, pera lá. A gente não pode simplesmente passar a infância assim como se fosse uma página em branco, porque ali vai ser a estrutura de toda a personalidade, de todas as relações, de tudo que ela vai fazer na vida adulta. Então, naquele momento, ele abriu um caminho para os outros estudiosos compreenderem a psique infantil. Então, na hora que ele disse, olha, existe trauma de infância, as pessoas adultas chegam aqui e elas reclamam porque estão com comportamento, com atitudes, com ações, com pensamentos que não é do presente, que elas não viveram agora, e sim elas viveram lá na época que elas eram crianças. Então o Freud, ele acreditava que os primeiros anos de vida seriam de extrema importância para todas as relações e problemas posteriores que essa pessoa tivesse na vida adulta. E é mais ou menos isso que acontece. Vamos pensar numa pessoa, numa criança que sofreu durante muitos anos dentro de casa. Ou que seja violência doméstica, ou que foi abusada fisicamente, ou sexualmente, ou o que quer que seja, tá? Essa criança vai ficar marcada assim pro resto da vida com isso. Mas aí o que acontece? Ela precisa trabalhar, que ela vai conseguir fazer isso mais tarde, ou se os pais já tiverem consciência disso, já vão levar ela pra tá se tratando, pra tá cuidando dessa parte aí que ela passou traumática, para ela conseguir ressignificar e modificar o modo que ela tá vendo essa questão do trauma dela. Então, o que o Freud era? Além do pai da psicanálise, ele também era um neurologista. Então, ele trabalhava num hospital lá e chegava os pacientes. E aí, daí ele tentava entender as doenças da parte neurológica e fisiológica. Tá, gente, mas será que a pessoa tá com algum problema? Será que a parte física, assim, vamos pedir exame, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo? E ele começou a compreender que a maioria das vezes não encontrava as respostas nas respostas físicas para justificar o que estava acontecendo. Ou seja, ele não encontrava a resposta na parte física, no sintoma ali, para justificar o que estava acontecendo com aquela pessoa. Não sei se eu me expressei bem, acho que eu falei meio contrário, né? Então, tá, e assim passou a se dedicar e a estudar o que haveria mais para que muitas pessoas apresentassem tais sintomas. Ou seja, ele começou a ver assim, tá, essa pessoa chega aqui e me reclama de um sintoma. Ela tem algo que tá, uma dor de cabeça, ela perde a fala, ela tem algum outro sintoma, qualquer um, tá? E aí ela chega lá e diz, olha, eu tenho esse sintoma. E ele diz, tá, então vamos ver o que é.
não é nada físico. Ela tá bem fisicamente. Mas então o que será que tá acontecendo com ela? Por que ela tá tendo então essa dor? Por que esse sintoma não desaparece? Por que ela toma remédio e o sintoma não vai embora? Acontece isso, gente, ou não acontece? Eu quero saber se alguma vez já aconteceu isso com vocês. Vocês estavam com algum tipo de sintoma, mesmo tomando remédio para a parte física, parecia que o sintoma não ia embora. E isso acontece. Bom, aí ele começou a pensar assim, mas o que o trauma tinha a ver com isso? E o que acontece quando a gente fica traumatizado? Por que a gente cria essa angústia? Porque era angústia era o resultado desse... Era o que dava consequência do sintoma daí. A pessoa estava tão angustiada que, consequentemente, criava esse sintoma. Então, Freud descobriu através de muitos estudos e também pela hipnose, que ele fazia hipnose na época, que os problemas que seus pacientes relatavam, ou seja, a parte física deles ali, tá doendo minha cabeça, eu tô, não sei, com alguma questão, dor de cabeça, dor no estômago, o que quer que seja de doença física, de problema físico, relatavam no presente e estava associado a acontecimentos passados. Então ele começou a se questionar, tá, mas essas pessoas estão me falando de coisas que já aconteceram com elas e que não está acontecendo. Mas elas estão relembrando, rememorando essa situação. Não de uma forma completa, né? Ninguém revive exatamente como que foi o trauma. Então, dessa forma, gerava uma angústia insuportável. Ou seja, a pessoa relembrando o tempo todo, rememorando essa situação, ela ficava tão angustiada que, em consequência disso, apresentava os sintomas físicos. Aí, o que tinha que fazer? Bom, vai ter que procurar algum especialista. Como ele começou a estudar sobre isso, ele que se especializou daí para entender essas questões dos pacientes. E o que ele fez? Bom, então além da gente cuidar fisicamente dessa pessoa, a gente vai cuidar de uma outra parte, da parte da mente dela, da psique. Porque ali tá gravado as coisas que ela já passou. É fácil a gente descobrir? Não vai ser fácil. Por quê? Elas estão guardadas no nosso inconsciente. E por que elas estão no inconsciente? Porque é uma forma de nos proteger. Imagina a gente passar por vou falar algo que seja muito ruim, assim. Imagina uma criança que passou metade da vida dela, metade da idade dela ali, dentro de uma casa onde a criança era, sei lá, abusada, torturada, alguma coisa do tipo. E aí, o que acontece? Ela vai esquecer, o inconsciente vai pegar essas lembranças e vai guardar como se fosse numa caixa preta, assim. E aí, essa criança vai crescer, ela vai ter as questões dela, ela vai começar a apresentar comportamentos que ela não vai compreender, atitudes que ela não vai compreender, e ela vai ficar, tá, mas por que eu tô fazendo isso? Por que eu tô agindo dessa forma? Aí o Freud começou a estudar sobre isso e pensou, bom, alguma coisa tá ali. Alguma coisa aconteceu com ela. Pra ela tá tendo esse comportamento hoje, pra tá tendo esse pensamento, essas ações. E ele via que o cuidado na infância era parte muito importante para a criança se desenvolver bem. Então, a infância ela constitui a base para desenvolver toda a sua estrutura de personalidade. Por isso que é ali que a gente coloca os cimentinhos, os tijolinhos que vão dar base para essa estrutura. Ou ela vai ser totalmente fragilizada, e aí, se for... Pessoal, caiu aqui, não sei o que aconteceu, mas voltei, tá? Desculpa o que estava acontecendo, simplesmente deu uma pane aqui e caiu. Tá, mas voltando aqui no cuidado da infância. Peço até desculpa pra vocês, realmente não sei o que aconteceu, não sei se foi a questão da internet, mas espero que agora vocês estejam me vendo e me ouvindo bem, tá? Vamos continuar aí que eu tava falando do cuidado na infância.
Então, a infância constitui a base para desenvolver toda a estrutura da personalidade dessa criança, principalmente nos primeiros estágios da vida dela, ou seja, desde a época que ela tá lá na barriga da mãe. Sim, então o feto já é afetado pelo que acontece com a mãe. Eu já falei aqui em outras lives, em outras postagens sobre essa questão, né? Que tem um psiquiatra, ele é psiquiatra e psicólogo, se eu não me engano, que estudou sobre essa questão. Ele acompanhou um número de mulheres grávidas até um certo período da vida delas, onde a criança já tinha nascido e tinha ficado até uma certa idade, por exemplo, uns 5 anos a mais, para entender o que acontecia com essas crianças. As mães que estavam num ambiente bom e as mães que estavam num ambiente instável, num ambiente que não era saudável. O que acontecia com essas crianças? O que poderia acontecer? Então, sendo assim, uma infância fragilizada, ela resultará em uma estrutura que poderá desabar com muita facilidade, que é o que acontece ali nos traumas. Então, a criança é muito mais vulnerável aos acontecimentos. Ela consegue absorver tudo. Durante a infância, tudo é muito, mas muito mais intenso para essa criança. Seja as emoções, o ambiente, seus cuidadores, tudo que está acontecendo em volta dela, ela está absorvendo. Então, assim, o que a gente fala, o que a gente faz, a forma que a gente olha, a forma que a gente se dirige a ela, tudo isso vai ficar marcado para ela, ou de uma parte boa, ou uma parte ruim. Aí vai depender de como essa criança vai enfrentar, vai encarar, na verdade, essa experiência. Então, traumas e injustiças. Crianças que não foram amadas, que não foram acolhidas, que não tiveram suporte, um apoio, ou se tornam aquelas pessoas, aqueles adultos que tentam compensar essa falta em comportamento hostil e até em comportamento vingativo pelas injustiças que eles vivenciaram. Ou seja, eu não recebi o amor, eu não recebi acolhimento, eu não recebi nada disso. Então, o que ela faz na vida adulta é meio que ter uma vingança pelo fato de ela não ter recebido isso na infância. Ela vai compensar essa falta com isso. Ou então, de duas uma, ou então vai se tornar uma pessoa muito fechada, aquela que está reclusa no seu mundo, com sentimento de inferioridade, sem ter realização na vida profissional, na vida pessoal e na vida afetiva. De duas uma essa pessoa vai ser. Se essa pessoa não foi amada, não foi acolhida, foi rejeitada ou foi abandonada durante o período da infância. Então, Freud estudou e pesquisou a fundo sobre os eventos traumáticos e descobriu, em situações de dor extrema, e aqui dor psíquica, né? Não a dor física. O eu, o teu ego, ele não suporta e ele reprime algumas reações. Ou seja, ele não dá conta do que está acontecendo. E daí o ego vai fazendo o quê? Ele vai tentando, como se fosse quase que sumir com aquela reação, com aquela sensação. Aí ele vai reprimindo e vai jogando aonde? Pro inconsciente. Que é o que acontece porque ele recalca. Então ele reprime essas reações e recalca lá no inconsciente, enviando pro inconsciente os afetos despertados por aquela situação. Então, assim, passei por uma situação traumática, por uma situação onde eu era constantemente abusada, lá no período da minha infância. O que acontece? Essa criança, esse eu que tá muito fragilizado, esse ego que tá muito frágil, ele não dá conta de suportar todo o afeto, e aqui afeto é tudo que afeta, tá? Coisa ruim, coisa boa, mas aqui é as coisas ruins. Tudo que tá afetando essa criança no sentido do que tá acontecendo com ela nessa experiência. Então, como ela não consegue suportar, ela não consegue tolerar, porque dói demais, é pesado demais,
o que acontece? Ele vai reprimindo essas reações, ele vai reprimindo essas sensações e vai jogando pra onde? Lá pro inconsciente. Vamos deixar elas lá guardadas, não precisa lembrar de tudo, não precisa estar sabendo de tudo. Onde ele não causa essa dor diretamente. Entende? Quando tá lá no inconsciente, ele só aparece em pequenas situações ou em algumas situações que podem disparar esse gatilho. Mas ele não causa uma dor diretamente. Mas ele causa dor, tá, gente? Então, assim, a gente não pensa... Muita gente pensa assim, eu sofri um trauma e a questão é a seguinte, já passou, já esqueci, e de repente aquela pessoa se depara, vamos dizer, com uma situação que é muito parecida com a experiência que ela viveu naquele dia traumático. O que ela vai fazer? Ela vai reagir de alguma maneira. Ela vai ter algum comportamento por aquele afeto que ela teve naquele momento. Aí ela vai dizer, tá, mas isso já passou, por que eu tô agindo assim? O que tá acontecendo é que ela tá relembrando, mas não de forma completamente nítida, né? E ao todo, assim, o trauma. Porém, ela tá só pegando pequenos pedaços do que aconteceram. É como se, assim, a gente tivesse lá um inconsciente, então... A cena que aconteceu, a cena traumática que a gente fala na psicanálise, o que ela faz? Uma parte ela fica no consciente e a outra parte está lá no inconsciente. Então ela vai conseguindo lembrar só do que está lá no consciente. No inconsciente ela não vai conseguindo, mas ele vai mandando para ela informações de como ela foi afetada naquele período. Então alguma coisa, um aniversário, um cheiro, uma pessoa... um lugar, uma situação, uma palavra, o que quer que seja, pode ter um gatilho para ela, que ela vai começar a responder ao que aconteceu com ela no passado. É meio complicado, né, gente? Mas tudo bem. Aqui, deixa eu ver o que a Renata... Eu paro minha respiração quando alguém fica muito próximo de mim. Será que tem alguma coisa de infância? Olha, Renata, eu sempre digo assim, se tem algo que te paralisa, porque, tu paralisar, tu congelar, ou tu tentar fugir, ou tu tentar entrar em confronto com algo que aconteceu contigo, com alguma situação, isso sim a gente chama que são respostas ao trauma. Então, geralmente, se tá acontecendo isso contigo, te aconselho sim, procurar ajuda pra saber se foi alguma coisa lá do teu período da infância. Mas como é que eu vou saber? Por isso que a psicanálise trabalha com associação livre. Porque quando a pessoa chega lá, deita lá no divã, né? E começa a falar com o psicanalista, ele fala o quê? Diz tudo que vem na tua cabeça. Muitas vezes a pessoa nem tá entendendo o que ela mesma tá dizendo. Ela começa a colocar, na verdade, a ligar esses pontos e a fazer sentido pra ela, ser significativo no momento que ela começa a se escutar o que ela tá falando que aconteceu com ela. Então eu tinha 4 anos e de repente a minha mãe sofreu um acidente de carro, ficou 5 meses hospitalizada e eu fui pra casa do meu pai. Só que lá na casa do meu pai tinha a minha madrasta. A minha madrasta era uma pessoa muito ruim mesmo. E ela me maltratava bastante, diferente do que ela fazia com os filhos dela. Então ela me deixava sem comer, eu não dormia na cama como as outras crianças, como os filhos dela, dormia no chão. Tudo pra mim era por último. Isso é um exemplo, tá, gente, do que pode acontecer. Aí a pessoa vai começar a falar, eu lembro de uma época que a minha mãe sofreu um acidente. Tá, mas e aí o que aconteceu? Ela pode começar a falar assim, eu não lembro. Ela lembra, ela sabe. Só que o inconsciente não tá deixando vir à tona. Porque ela ter sido maltratada pela madrasta foi doloroso demais.
Então, gente, funciona como uma censura interna para que o sujeito possa continuar a vida. É bem isso, para que ele consiga fazer as coisas dele. Uma forma de autoproteção, ou seja, eu preciso banir quase o que aconteceu, porém não vai ser totalmente, para eu continuar vivendo. Eu vou tentar aqui dar um exemplo para vocês de alguma... Lembrei. Tem uma série no Netflix, eu não sei se ela ainda tá no ar, tá? Mas que se chama Marcella. A série é exatamente sobre isso, é sobre questões traumáticas. Ela sofreu um trauma e toda hora que ela tá quase começando a lembrar do que aconteceu, como foi o trauma dela, ela dá um apagão, ela desmaia. Aí quando ela acorda, ela não lembra onde é que ela tava, o que que ela tinha feito, com quem ela tava. Aí ela começa a ficar muito assustada, porque ela acha que ela tá doente. Aí ela começa a tomar remédio para que isso não aconteça. Só que o que que acontece? O remédio vai fazendo o que ali pra ela? Esse remédio que ela toma vai meio que bloqueando essas memórias dela. E aí, já assistiu? É legal, né? É muito legal. A Renata aqui falou que já assistiu. E aí ela vai para uma terapeuta que vai ajudar ela lá a tentar relembrar o que tinha acontecido. E sim, tem um trauma grave que aconteceu mesmo na vida dela e ela não lembrava. Só que ela vai lembrar bem depois, quase no final da primeira temporada, assim, da primeira ou da segunda temporada, eu não lembro. Faz tanto tempo que eu vi. Então, o que acontece? Para ela lembrar, ela precisa trazer à tona tudo o que aconteceu com ela, pelo menos as lembranças que ela tem mais claramente. Onde é que ela tava, o que tinha acontecido, quem tava com ela, aonde que era, o que aconteceu. E é aí que ela vai se lembrando. Porque é aí que a gente consegue perceber qual foi o trauma que ela viveu. Por que ela não consegue sair desse círculo, assim, desse apagão que ela tem. E claro, aí tem a história do marido, tem a história dos filhos dela, tem toda... É muito bom, tá? Marcella, o nome da série. A primeira e a segunda temporada são ótimas, eu não gostei muito da terceira, mas das duas primeiras eu gostei bastante. Quando essas experiências estão reprimidas, como eu falei aqui da Marcella, acredita-se que ela não causaria mais nenhum problema, mais nenhuma dor para a vida da pessoa. Ou seja, ela tá lá como se fosse uma poeira debaixo do tapete. Então tá bem aqui, ó, tá bem guardadinha, não tem problema nenhum, a gente não vai mais lembrar o que tá acontecendo. Mas o inconsciente, ele começa a encontrar formas de se manifestar por outras vias. Então eu não vou fazer, tu não vai conseguir lembrar nitidamente tudo, mas eu vou começar a me manifestar em sonho, em situações de esquecimento, em palavras que a gente tropeça, sabe? Muitas vezes os atos falhos, em brincadeiras que a gente vai fazendo, que não é tão brincadeira assim, mas os sonhos são muito importantes também, porque eles dizem bastante do nosso inconsciente. E eles vão influenciando indiretamente os nossos pensamentos, os nossos comportamentos e as nossas ações. Então, quando a gente para e pensa assim, gente, eu tô fazendo algo, ou eu tive uma atitude com alguém que eu nunca tinha visto eu fazer isso com ninguém. O que será que aconteceu naquele momento? O que será que essa pessoa despertou em ti? Será que essa pessoa fez você relembrar alguma coisa que tinha acontecido lá no teu passado? Tem uma outra série que é uma menina, eu não vou lembrar o nome dessa, ou vou, não sei, vou ver. É uma menina que ela sofre um abuso, né? Ela é estuprada quando ela tem uns 13, 14 anos mais ou menos. E aí ela nunca contou nada pra ninguém,
passou o tempo, ela nunca conseguiu se relacionar com ninguém, nunca se casou, nunca teve nenhum relacionamento duradouro, porque ela não conseguia sair desse trauma que ela tava, que ela conseguia lembrar muitas coisas, mas não tudo. E aí ela passa por uma situação muito parecida que ela passou lá quando ela tinha 13, 14 anos, agora como adulta, que é um cara que encontra ela e tenta forçar ela a ficar com ele, alguma coisa assim. E aí ela começa a rememorar o que tinha acontecido com ela lá naquele tempo de infância. Naquele tempo de infância não, né? De adolescência, que ela tinha sido estuprada. Então ela começou a reviver isso. Porque ela imaginou, vai acontecer tudo de novo. Eu estou revivendo esse trauma. Aí, Tamara, minha flor, filho de 3 anos, muito agressivo. O que posso fazer? Olha, eu sempre falo assim, a gente sempre tem que colocar o limite muito cedo na criança, tá? A gente não tem que deixar a criança ir no máximo da agressividade pra daí a gente começar a colocar esse limite nela. Então, te digo assim, ó, se ele tá sendo agressivo agora, primeiro tu tenta verificar o que tá acontecendo em volta, o que aconteceu naquele momento. Sabe, às vezes ele quer um espaço, ou ele tá cansado, ou ele tá irritado com alguma coisa. E aí, a partir disso, você começa a colocar os limites nele. Como assim? A criança, por exemplo, de 3 anos foi lá, eu falei que ela não podia mexer em alguma coisa que era muito perigoso. Aí ela foi lá, voltou e me deu um beliscão, me deu um chute. Aí você, na hora, você já para com essa criança e você já coloca o limite nela. Você não vai me chutar, entende? Você tem que fazer na hora. Não adianta ficar dizendo, não me chuta, para com isso. De novo aconteceu de cair. Não sei o que tá vendo. Peço 1000 desculpas. Espero que depois eu consiga juntar todos os vídeos, né, que ficaram salvos aqui pra conseguir postar depois lá no canal do YouTube pra vocês. Desculpa mesmo, eu não sei o que tá acontecendo, mas eu tô aqui falando com vocês, de repente ele simplesmente, o telefone apaga. Tipo, fica todo escuro. Aí eu tenho que entrar de novo no Instagram e fazer tudo de novo, fazer todo o processo. Então, traumas inconsciente e Freud. O Freud reformulou sua teoria sobre os traumas infantis e ele descobriu que não era o acontecimento em si, propriamente, que fazia a criança ficar traumatizada, mas as fantasias inconscientes de cada pessoa. Que fantasias inconscientes, Amanda? O que ela imaginava, o que ela lembrava, o que ela estava criando na mente dela. Então, gente, pode acontecer o seguinte. A criança pode ter presenciado, vamos dizer, ela não sofreu nada, mas ela presenciou. Como assim, Amanda? Ela viu acontecer isso com alguém ser abusado, alguém ser torturado, alguém sofrer algum tipo de violência. E ela começa a fantasiar sobre esse abuso. Como assim? Ela começa a pensar que aquilo foi o que aconteceu com ela. Aí ela vai trazer pra questão ali, mais tarde, pra análise dela, dizer, olha, quando eu tinha 5 anos, eu sofri um abuso. Ah, mas como que foi? O que que aconteceu? Quem que era? Você morava com quem? Todas essas questões que a gente vai trazendo pra saber o que que aconteceu naquele período. E às vezes não é nem com a criança que aconteceu, mas sim com uma outra pessoa. A gente tem um nome pra isso até, que a gente chama de trauma vicário, é isso mesmo. Quando uma pessoa sofre um trauma, aí ela te conta sobre o trauma dela e tu começa a ficar traumatizada com aquilo também. É diferente, tá, gente, daqui da criança, porque a criança ela vai fantasiar sobre esse trauma, sobre essas questões, sobre essa situação que aconteceu. É por isso que a gente consegue explicar por que que algo pode ser tão traumático para umas pessoas e para as outras passa completamente despercebido. Então, 2 pessoas, vamos dizer, que passaram pela mesma situação, igual, o mesmo tipo de trauma,
Uma pode ser totalmente resiliente, conseguir sair daquele estado que ela tá, e a outra pode nunca conseguir sair daquele estado que ela tá, que sofreu o mesmo trauma. Isso me fez lembrar, vou dizer aqui pra vocês que eu gosto sempre de estar indicando, um documentário no Netflix, quer dizer, que se chama Quem Eu Sou, algo assim. São gêmeos e já com 18, 19 anos, e um deles sofre um acidente de moto. Esse acidente de moto, ele vai parar no hospital e quando ele acorda, ele não lembra de absolutamente nada. Ele não lembra da mãe, ele não lembra do irmão, ele não lembra nada. Então ele começa a ter que reaprender a fazer as coisas, porque ele não lembra de mais nada, não lembra como é andar de bicicleta, não lembra como que é cozinhar, não lembra de nada disso. E o documentário vai passando sobre a questão do que acontece com eles lá na infância. Porque o irmão dele, gêmeo, vai dizendo, olha, nossa infância foi maravilhosa, a gente viajava com nossos pais, a gente fazia isso, passava o Natal em tal lugar, era ótimo. O irmão dele, que lembrava, que estava consciente das coisas que tinham acontecido, ele fez a infância dele pro irmão ser algo muito bom. Mas aí, o que foi acontecendo? Esse que tinha esquecido, ele começou a encontrar coisas na casa dos pais. Fotos deles, que a mãe tirava deles, que estavam nus. Coisas que aconteciam, que ele... Tá, mas por que tem essas coisas aqui? Por que a gente tá assim? Por que a gente tá numa foto assim, nós dois pelados? Por que a gente tá... Por que a minha mãe tinha uma foto dessa da gente? Aí, esse irmão que tinha esquecido começa a pressionar o outro. E me diz o que aconteceu. Que verdade ou que mentira é essa que tu tá me contando? O que realmente é a nossa família? E aí, o negócio desaba, gente. Porque ele começa a contar tudo o que acontecia. Mas ali o esquecimento dele foi por um acidente. Então, claro, afetou uma parte do cérebro onde ele perdeu toda a memória. A longo prazo. A Fran aqui falou, faz sentido, somos 3 irmãos. Tivemos uma infância horrenda. Hoje, já adultos, cada um reagiu de uma forma totalmente diferente do outro, vice-versa. É isso mesmo. Cada um vai reagir de uma forma diferente. Sempre. E aí, gente, é isso que eu falei pra vocês, né? Que cada pessoa vai reagindo de uma forma diferente, ela vai lembrando de uma forma diferente, ela vai se comportando de uma forma diferente. Por isso que a gente não sabe, quando uma criança passa por algum tipo de trauma, como que ela vai lidar com isso. Ou quais são as fantasias inconscientes que ela criou sobre esse trauma. Então, assim, quanto mais cedo a gente começa a investigar o que aconteceu com essa criança, melhor é. Do que uma pessoa que sofreu algum tipo de trauma e vai lá no futuro, lá na vida adulta, tentar compreender o que aconteceu. Porque daí ela já tá com um monte de problemas, ela já tá com outras questões que já, sabe? Tipo uma bola de neve. E aí... Quanto mais cedo a gente faz isso, melhor é pra criança, melhor é pra gente, pros pais também e para os filhos. As crianças, elas têm um costume de fazer o quê? Quando elas passam por alguma situação que é muito marcante pra elas, vocês já viram que ela muitas vezes ela quer ficar falando, repetindo. Ela vai dizendo assim, bateu o carro, por exemplo. Aí é uma criança de 2 anos. Aí ela vai dizer que o carro bateu, como que foi. Ela vai contando diversas vezes essa história. Por que a criança faz isso? Muitas vezes o adulto fala, esquece, para de falar, esquece. Se ficar falando, vai lembrar cada vez mais. Esse processo é necessário para a criança, tá? Quando ela fica relembrando o que aconteceu. Porque ela precisa processar emocionalmente o que aconteceu. Então, quando alguém fala assim,
A criança vai lá. Mãe, eu quero te contar uma coisa. Aconteceu que a gente foi na casa de tal pessoa e aquela pessoa fez algo que eu não gostei. Ela tentou botar a mão em mim, eu não gostei. E a mãe fala assim, para de mentira. Tu sabe que essa pessoa é conhecida da gente ou que é nossa amiga, que jamais ia fazer isso. A criança, ela não vai ficar falando, porque ela já consegue perceber aí que o que acontece? Os pais, a mãe, o pai já não estão acreditando nela. Ou seja, já estão dizendo, você tá inventando. Aí ela começa a entrar nessa fantasia. Será que eu tô inventando mesmo? Será que realmente não aconteceu? É isso muitas vezes que acontece com as pessoas que sofrem traumas. Elas acham que não aconteceram porque elas estão imaginando. E se tem uma pessoa que chega pra elas e fala assim, isso não aconteceu, isso não houve, isso não tinha acontecido, a pessoa começa assim a duvidar de si mesma, achar, será que realmente não aconteceu? Então, por isso a gente tem que tomar muito cuidado com essas situações, quando a criança traz algo pra gente que é muito, muito sério, tanto pro lado da verdade quanto pro lado da mentira. Tá, gente? A gente não pode descartar isso é uma verdade absoluta ou isso é uma mentira sem pé nem cabeça. Não, a gente tem que começar a compreender ali os fatos e investigar o que tá acontecendo. Certo? Gente, não sei se vocês têm mais alguma pergunta. Quero pedir milhões de desculpas aqui, porque caiu 2 vezes aqui o nosso contato, a nossa live. Hoje, aos 59 anos, estou na terapia tratando traumas desde a infância. Isso mesmo. Muitas das pessoas estão tratando coisas que aconteceram na infância e que não foi tranquilo. E muita gente acaba deixando de lado porque pensa, eu lembro, mas isso não tá me afetando tanto. Mas está afetando de alguma forma. A pessoa só não quer não gosta de estar vendo o que tá acontecendo. Certo? Gente, então, vou deixar aqui pra vocês o nome das 2 séries que eu falei aqui. A primeira, Marcela. E a segunda, Quem Sou Eu? Ou Quem Eu Sou. Um dos 2. Esses dois tem no Netflix, tá? Então, quem quiser procurar pra assistir, vai gostar. Domingo, assim, de friozinho ou de calor, aonde vocês estão aí. É muito bom, porque tratam de questões traumáticas mesmo que as pessoas passaram durante o período da infância. E é isso, minha gente. Agradeço de todo o coração por vocês estarem aqui. Um ótimo domingo, um bom final de semana, bom finalzinho de semana, né? Já tá acabando. Uma excelente semana. Vejo vocês na quinta-feira, no Quinta do Divã. Na semana passada não teve, porque eu não tava, mas essa quinta vai ter. E tragam suas perguntas, suas dúvidas, tudo que vocês querem saber, que a gente vai compartilhar tudo que a gente sabe aqui, pra ter esse bate-papo como a gente tem. Um beijo no coração de vocês, um abraço apertado. Amo vocês, até quinta-feira.